hino de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória. Aleluia! E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por obra em nossa vida.
Senhor, nada pode impedir teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando corações. Declaramos que aqui reina a glória do Senhor, sua graça é manifesta, está presente o seu amor, corações se quebrarão, almas vão se derramar, e o Espírito de Deus reinará. Profetizamos salvação, total libertação, quebramos as cadeias, em nome de Jesus. Aqui não há lugar para o mal, aqui reina a luz, entronizamos Cristo, Ele é o nosso Rei. Nos rendemos aos teus pés, pois sabemos que tu és poderoso para transformar. Nós liberamos, ó Deus, na autoridade, Senhor, do nome do teu Filho, o teu poder transformador nesta noite, neste lugar. E tu neste lugar com a tua presença, Espírito Santo de Deus, transformando corações. Nos rendemos aos teus pés, pois sabemos que tu és, só tu és poderoso para transformar o mundo. Precisamos de ti, Senhor, nada pode impedir teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando corações, operando maravilhas, transformando corações. Aleluia. Tu me das a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir
creio na igreja, que o Espírito Santo de Deus tem liberdade no meio dela, mas Deus também nos dá essa liberdade de pedir. E nós colocamos diante de Deus pela vida do Augusto, da Camila, que Deus abrisse as portas para ele. E essa semana a empresa mandou todo mundo embora da empresa dele. E só ficou ele. E chegou novos funcionários e uma nova chefia. Com 2 dias que estava lá uma nova diretora, ela chamou ele e entregou ele a fada. A partir de hoje você é o chefe aqui. Então, irmãos, isso é Deus que faz, irmãos. É Deus que faz, mais nada, não é um homem, é Deus que faz. Então, nós confiamos diante de Deus, clamamos, Deus ouve as nossas orações. O que eu tenho aprendido a cada dia com o pastor Rafael é isso, irmãos. É dobrar nosso joelho e falar com Deus, mais nada. É isso que eu tenho aprendido aqui. Crendo que Deus vai ouvir as nossas orações. Amém? Jesus como sendo o meu único Deus vivo e Salvador. A minha esposa também, quando aceitou Jesus, foi uma coisa muito boa para a minha vida. A minha casa toda não aceitou Jesus ainda, mas eu creio que Ele será capaz de fazer isso, porque Ele consegue mudar a vida de cada pessoa. É necessário que conhecemos realmente a palavra de Deus para podermos pregar o Evangelho. E isso é fundamental para que possamos conhecer mais Jesus. E o irmão disse para mim uma coisa importante. Ele, todo dia de manhã cedo, antes de trabalhar, ele costuma ler um pouco o texto do Senhor. Eu tenho seguido esse espaço também. Toda vez de manhã cedo eu tenho lido um pouco a palavra, viu, irmãos? E no meu trabalho isso está sendo como um escudo para mim em relação às pessoas que entram, em relação ao trabalho em si, porque eu lido com pessoas do qual trazem alguns trabalhos para fazer, e às vezes eu recebo esse trabalho, faço, meus colegas que entregam e vice-versa. Às vezes quando a pessoa chega um bocado nervosa porque o trabalho não está bem certo, não está bem feito, eu me seguro para não falar nenhuma palavra torpe para ela, nenhuma palavra errada, e Deus tem usado bastante a minha vida para saber lidar com essa pessoa. Até aqui mesmo tenho aprendido muito com o pastor, com o ministério, com o grupo de louvor, com todos vocês, que no final das contas somos todos uma família em Cristo Jesus. Sinto-me muito feliz por estar na presença do Senhor, sinto muito feliz por estar na presença de todos vocês aqui, aprendendo um pouco com cada um, com cada história que eu ouço aqui de cada um de vocês. Eu tomo isso como uma aprendizagem a cada culto que eu venho, que é necessário que não falte, isso é igual uma aula. Cada culto que nós temos é uma aula que aprendemos. E quando chegar na prova final, que eu creio que todos vão chegar, estaremos firmes na presença do Senhor. Eu agradeço a Jesus Cristo por ter entrado na minha vida, por ter entrado na vida da minha esposa. Eu sei que Ele vai entrar na vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, de toda a minha família, principalmente na família da minha esposa, que também eles não conhecem Jesus. Eu tive a falar para ele, para minha sogra, na semana passada, um pouco da palavra de Deus, como é que ela deve agir. E até a falar para ela, eu vi o que eu deveria mudar na minha vida em relação a agir, a maneira, orar mais, falta bastante isso. Principalmente vim de manhã cedo das orações. Deus tem agido grandiosamente na minha vida, e eu sei que cada um tem uma história de renascimento na presença do Senhor. Deus abençoe todos vocês. 2. O Evangelho segundo escreveu Mateus, ou São Mateus, capítulo de número 22, versículo de número 23, até o versículo de número 33. Todos acharam? Quem não achou, diga misericórdia.
Mateus capítulo 22, versículo 23 até o versículo número 33. Glória a Deus. Vamos ler então a palavra do Senhor. Naquele dia, ou no mesmo dia, vieram alguns saduceus que diziam não haver ressurreição e o interrogaram dizendo... Parou? Então sigo na Bíblia. Deu? Vocês decidem a minha vida, hein? Mestre, Moisés disse: se alguém não tendo filhos, seu irmão casará. Se morrer alguém, não tendo filhos, seu irmão casará com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Vou ler aqui na Bíblia, irmãos. Eu vou começar de novo, peço desculpa, no versículo 23. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva, e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. Primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou a sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem se casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus nos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Pai, nós queremos clamar a unção e a capacidade do Teu Espírito Santo de nos levar à profundidade desta palavra. Eu clamo a Deus que ela possa servir de alimento para nós nesse dia e pelos dias que se seguem, para que a nossa fé esteja firmada na Tua vontade. Ó Deus, nós não queremos sair daqui, ó Deus, enganados, errados, e não errados no conhecimento e sobretudo no poder. Nós clamamos ao Teu Espírito Santo: age em nós, age em nós, age em mim, age no nosso meio, no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, é verdade que todos nós erramos em muitas coisas, sim ou não? Sim. Eu não sei se tem alguém aqui nessa igreja que já acertou e acertou sempre, apesar de ter uns indivíduos que têm uma sensação de autoelogio, né? Elogia a si mesmo. Não, eu nunca erro. Você conhece gente assim? Né? Sempre dá uma desculpa do outro para dizer que ele não erra. Ele erra e ele fala assim: não, eu fiz isso aqui porque o outro fez assim, porque o assado fez assim, porque o ciclano. Mas a verdade é que eu e você e nós e todos sempre cometemos erros. O que na verdade é o erro? Você pode dizer, erro é ausência de acerto. Erro é errar, óbvio. Mas erro é o quê? Erro é quando você não acerta. Erro é quando você se engana. E em cima de tantas coisas nós nos enganamos. Ih, pensei que estava certo. E cometeu o erro. O erro é agir de uma forma incorreta, ou de uma forma não prudente, ou de uma forma errada. Quantos já erraram aqui? Todos nós já erramos. Erro é não acertar o alvo.
é não fazer a coisa da forma correta. Queridos, o erro está marcado na escola e na tradição da nossa vida. Por mais que lutemos para sempre acertar, em algum momento nós vamos errar. E Jesus, ele utiliza dessa palavra para trazer uma lição para os seus discípulos, para os saduceus, para os fariseus, para a malta que estava ali ao seu redor, dizendo o seguinte: não erreis. Ou em outras palavras, como foi usada no texto, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Errais porque não conhecem. Erram porque não sabem o que está lá. E vocês erram por dois motivos muito grandes. Vocês erram porque vocês não conhecem a Bíblia. E vocês erram porque vocês não conhecem o poder. Vocês erram porque não conhecem a palavra. E vocês erram porque não conhecem o poder. Durante muito tempo, esse versículo foi usado por igrejas pentecostais, igrejas tradicionais, para dizer o seguinte: não, a igreja tradicional, aquela nomenclatura da igreja que não dá muita ênfase ao Espírito Santo, ao poder do Espírito Santo, disse: não, eles conhecem muito a Bíblia, mas o outro lá conhece muito o poder do Pentecostes, né? E aí a gente usava esse texto para poder dizer que um tem muito conhecimento, mas não tem poder, o outro tem pouco conhecimento e tem poder. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus, ele não está falando de divisão de igrejas. Jesus aqui, ele está ensinando uma outra verdade. E o poder não tem nada a ver com o poder do Espírito Santo em falar língua estranha, em colocar a mão sobre o enfermo e curar alguém. É outra coisa que nós vamos ver daqui a pouquinho. O texto está dizendo sobre aquele povo é que eles estavam errados. Semana passada nós começamos a ministrar para os irmãos. Nós falamos que o Deus desse século cegou quem? O entendimento dos... Quem lembra? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O Deus deste século, o demônio, o diabo, o tinhoso, o enganador, o mentiroso, ele cegou o entendimento do incrédulo para que ele não veja. E o que ele cega, irmãos? Ele cega o entendimento. Por que cega o entendimento? Porque cegar o entendimento é neutralizar aquilo que você pensa. E aonde que acontecem as maiores batalhas espirituais na nossa vida? Quem sabe dizer? Na mente. As maiores batalhas espirituais na nossa vida não acontecem dentro do nosso quarto, não acontecem dentro da igreja, não acontecem dentro de uma cela. As maiores batalhas espirituais acontecem dentro da nossa mente. Por isso que o diabo, ele luta para confundir aquilo que você pensa, para confundir a sua razão, para confundir a sua ideia, para confundir o seu entendimento. Se ele tocar no seu entendimento, ele controla a sua vida. Se ele controlar aquilo que você pensa, ele domina aquilo que você é. A palavra de Deus diz que assim como se pensa, assim ele é. Então, se ele domina aquilo que você pensa de si mesmo, ou aquilo que você pensa da vontade de Deus, aquilo que você pensa sobre a verdade da palavra, ele domina você. Por isso que a Bíblia diz que o Deus desse século, ele luta ferozmente para cegar, para neutralizar, para impedir, para que você entenda a verdadeira palavra de Deus. É isso, irmãos? Semana passada falamos rapidamente sobre isso com os irmãos, e hoje nós estamos trazendo talvez até uma continuação dessa palavra, para mostrar para os irmãos que quando nós não conhecemos o projeto de Deus para nós erramos. Que quando nós não conhecemos o poder de Deus operando sobre nós também erramos. Amém ou não? Amém. Entenda uma coisa. Abra sua Bíblia, por favor, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Abre aí. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 até o versículo de número 11. Diz assim, todos encontraram? Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Olha o verso 11. É por esse
E é por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Existe uma operação do erro. Qual que é a operação do erro? É quando você não dá crédito à verdade. É quando você não tem entendimento da verdade. E você transforma a verdade de Deus na mentira. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Engana, é o alvo, por não conhecer as Escrituras. A palavra Escritura é a palavra de Deus, é a Bíblia. E o poder de Deus? Eu falei aqui agora há pouco que muitas vezes eu achava que o poder de Deus era o poder do Pentecostes. Era o poder, aquele poder, né, de fazer milagres. Era o poder de falar língua estranha. Mas abra a sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 3, versículo 20. Aqui não está dizendo do poder que Deus simplesmente deu ao homem, mas do que é Deus na nossa vida, do que é o poder de Deus em resolver algumas coisas sobre nós. Efésios 3:20. Olha, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Que Deus é esse? Que poder é esse que você tem que conhecer para que você não erre? Que palavra é essa que você precisa conhecer para que você não erre? A palavra é a palavra da verdade, é a palavra de Deus, é a vitória da cruz, é aquilo que Jesus fez por nós. Mas que poder é esse? Porque tem muitas pessoas que conhecem o pacote da verdade, conhece, mas não sente a eficácia do poder. E uma das coisas do poder de Deus sobre nós é que Ele pode fazer abundar além daquilo que eu peço. Queridos, Deus não está limitado naquilo que eu peço, naquilo que eu falo, ou naquilo que eu digo. Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que eu peço, e até mesmo daquilo que eu penso e imagino. Pensa numa coisa muito poderosa, então Deus é mais poderoso do que esse pensamento. Deus, Ele é mais poderoso do que qualquer coisa que juntos possamos pedir a Ele. Então nós precisamos conhecer o seu poder. Aleluia. Abra a sua Bíblia comigo. 1 Samuel capítulo 12, versículo 8. 1 Samuel capítulo 12, versículo 8. Louvado seja o nome de Jesus. Samuel. Os irmãos estão aí? Amém. 1 Samuel. Não é esse texto, não. Tá, chiques. Peço desculpa. Vamos abrir outro, irmão, pertinho dele. Judas capítulo 1, versículo 24. Judas. Um, 24. Eu quero que você conheça o poder de Deus. Vira para o seu vizinho e fala assim: eu quero que você conheça o poder de Deus. Você conhece o poder de Deus? Aleluia. Nós cantamos aqui hoje que Deus, Ele é poderoso. Sim ou não? Sim. Todo mundo sabe que Deus é poderoso, sim ou não? Sim. Mas Ele é poderoso na sua vida? Amém. Você tem certeza disso? Sim. Você vive debaixo desse poder? Você crê em cima dessa verdade? Amém, mãe. Olha o que diz o texto. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de errar e apresentar-vos ante a
sua glória, imaculados e jubilosos. Deus é poderoso para guardar a sua história, para guardar a sua vida. Você errar o caminho, Ele é poderoso. A Bíblia diz que Deus, Ele é poderoso e Ele pode transformar uma mulher estéril em mãe de filhos. Deus, Ele pode mudar o cativeiro de um homem. Deus, Ele pode transformar a prisão de um homem. A palavra de Deus diz que Ele pode pegar do fraco, do que está no monturo, e fazer assentar no meio de príncipes. Você conhece esse poder? Você conhece essa intervenção divina? Você conhece que Deus pode mudar a sua história? Deus pode enxugar o seu pranto? Deus pode te levar para qualquer lugar dessa terra? Deus é poderoso. Vocês estão errando porque vocês não conhecem o poder. Vocês não conhecem o poder. Deus, Ele é muito mais do que somente o conhecimento, mas Ele age através do conhecimento. Sem conhecimento, você não sabe que Ele é. E sem saber que Ele é, aleluia, você não pode experimentar o que Ele é. Mas Jesus, Ele falou, vocês erram porque não conhecem. Eu vou finalizar essa parte, Hebreus 11, 19. O texto está certinho. Hebreus 11, 19. Colocou lá? Operadora do telão, você é fantástica. Vou ver sua mão, né? Olha o pensamento de um homem em relação à obediência de sacrificar o seu filho. Querido, se Deus virasse para mim e dissesse o seguinte: sacrifica o seu filho. Primeiro eu acharia que aquela voz era voz estranha. Eu ia repreender aquela voz. Sai, em nome de Jesus. Que negócio é de matar filho? Eu, se fosse hoje, se Deus falasse um negócio desse comigo, eu ia duvidar muito, irmão. Você não ia duvidar, não? Empurra seu filho do telhado e come as 7 passas lá. Você fala, essa voz é do cão, essa voz não é de Deus. Deus tem hora que faz uns negócios que a gente não entende, né? Deus chega pro homem aqui, como é que é o nome dele? Vocês estão ligados. E fala o seguinte: mata o seu filho. Mata o seu filho. Ele ouve aquela palavra e ele alimenta no coração aquilo que Jesus estava ensinando para os saduceus e puxando a orelha dos saduceus. Vocês estão sofrendo, chorando babirranho, porque vocês não conhecem o poder. Mas o homem que ouviu aquilo que Deus havia mandado para ele, que era sacrificar o filho, ele falou assim: eu até mato, porque eu sei que Ele é poderoso para depois de morto fazer o meu filho reviver, ressuscitar. Querido, isso é acreditar no poder de Deus. É você acreditar que você não está sozinho, que a palavra de Deus é real. Ele falou assim: olha, e eis que estou convosco todos os dias da sua vida. E tem gente que reclama de solidão. Quem já reclamou de solidão, levanta a mão. Levanta o seu corajoso. Mas Jesus, Ele falou algo para a sua vida. Ele falou assim: eu estou convosco todos os dias. Você precisa conhecer o poder de Deus. Se você conhecer o poder de Deus, nunca mais você vai sofrer de solidão, porque você sabe que Ele está contigo. Amém, irmão? Você conhecer o poder. Conhecer o poder, né? Aleluia. Dá vontade de falar muito sério. Mas o poder, ele não se manifesta só no rodopio, irmãos. Não é isso. Deus quer muito mais do que isso, porque tem tanta gente sapateando, rodando. Misericórdia. E não conhece isso aqui, ó. Deus, o Senhor quer que eu te obedeça? Deus, mas eu não quero não. Mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer mais daquilo que você tem pedido para a minha vida. Você quer entender, irmãos? Precisamos conhecer o poder de Deus. Mas vamos para frente. Nós queremos começar aqui. Volta lá sua Bíblia, Mateus 22, versículo 23. Jesus, ele disse o seguinte. Aliás, a história bíblica do versículo 23 diz assim: no mesmo dia vieram alguns saduceus. Muitos aqui já sabem o que é saduceu, fariseu, né? Sabe o que é judeu.
tem até uma brincadeirinha, né? Que um menino foi na escola dominical, e aí a professora Kenny perguntou assim: menino, escreve para mim quem que é os saduceus, os fariseus e os judeus. Aí o menino, assim, cabecinha arretada lá na Paraíba, disse assim: ah, os saduceus é os que saduzia Jesus. Os fariseus é o que farejava Jesus. E os judeus, Paraíba? Ah, é os que judiavam de Jesus. Não é isso não, tá, irmão? Você vai aprender certo agora. Judeu era aqueles descendentes da promessa dos israelitas. E eles adotaram a sua forma de credo, de religião, monoteísmo, acreditavam em Deus. E esse sistema de organização religioso ganhou nomes. E tinha então, criou-se então duas, né? Tinham várias, mas duas muito conhecidas eram essas, que eram formas deles se organizarem e acreditar teologicamente em algo em comum. Então tinha lá o saduceu, que era judeus, que dentro da sua forma de organização para acreditar em Deus, tinha então um critério, um credo. É como se fossem igrejas. Temos aqui a igreja Assembleia de Deus Lusitana e temos a igreja universal, para os irmãos entenderem. Então uma pensa de uma forma e outra pensa de outra forma, mas aquilo que é base verdadeira há em comum entre os dois. Ou seja, os dois acreditavam em Deus, os dois acreditavam na vida do Messias, os dois acreditavam naquilo que era o comum entre eles, a base era igual. Só que existiam diferenças nessa caminhada, porque os fariseus, eles eram muito apegados a todas as tradições religiosas. Eles gostavam do Velho Testamento inteiro, tudo que Moisés tinha deixado, os fariseus, eles seguiam. Os fariseus, eles também acreditavam em anjo, eles acreditavam em arcanjo, eles acreditavam, né, na ressurreição dos mortos. Os fariseus, eles acreditavam em tudo mais um pouco, eles eram bem crédulos nessas coisas todas assim. Só que os saduceus não. Os saduceus eram um grupo menor, eles não eram tão grandes assim, e eles acreditavam na vida do Messias, mas eles não aceitavam a ressurreição. Eles não acreditavam. Esse negócio da vida após morte? Não. Isso não existe. Anjo? Não. Demônio? Também tem não. E serafim, querubim? Não, tem não. Ressurreição? Não, tem não. Eles não acreditavam nessas coisas. Então os fariseus eram judeus, crentes do judaísmo, os fariseus e os saduceus eram crentes, mas cada um tinha uma filosofia, um pensamento diferente para ser seguido. Olha o versículo aí, 23. No mesmo dia vieram alguns saduceus. O que eles diziam? Não haver ressurreição. É o que eles acreditavam. Esse negócio de ressurreição não está com nada, não. E eles queriam então interrogar Jesus, questionar Jesus. Eles queriam colocar Jesus à prova, eles queriam testar Jesus. E aí conta aquela historinha que nós lemos aqui. Qual que foi a historinha? Eles falaram o seguinte: olha, o cara casou e a mulher dele matou ele. É que a mulher é assassina, irmão. É porque ele fala assim, olha, ele casou e o homem morreu. Aí a mulher vai e casa com o irmão do morto. Aí o cara morre também. Aí casa a terceira vez, com o irmão do que sobrou. Passa um tempinho, o que aconteceu? Tomou aquela água, pé na cova, morreu. Aí, passa mais um pouquinho, é o quarto marido. Irmão, eu desconfio dessa mulher, você passa longe dela. Isso é perigoso. E eles falam o seguinte: casou a primeira, casou a segunda, casou a terceira, casou a quarta, casou a quinta. Se eu fosse Jesus, eu tinha mandado parar. Para com essa história, manda prender essa mulher. Faz um inquérito com ela. E ele fala o seguinte: casou então com 7. E aí passa um tempo e ela morre também. Pudera, né? Se tivesse vivo, eu tinha casado com os 14. Aí qual que é a pergunta que eles fazem? Eles falam assim: não pode existir ressurreição.
Não pode existir vida após morte, porque isso é louco demais, Jesus. Porque se existir vida após morte, essa mulher, quando ressuscitar lá no céu e está todo mundo junto, ela vai ser a mulher de quem? Os 7 vai ficar brigando por ela? Jesus, ele olha para eles, não tem outra resposta para dar, queridos. Vocês erram demais por não conhecer a Bíblia. Vocês dão cabeçada demais por não conhecer as Escrituras. E é o que eles dizem: errais. Qual que é a resposta inicial de Jesus? Vocês erram porque não conhecem nem a palavra nem o poder. E aí Jesus, ele traz 2 respostas, aparentemente muito simplistas. Ele coloca 2 elementos que vai mexer conosco e que depois o Novo Testamento vai trabalhar. E ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim: olha, em primeiro lugar, gente, além de vocês não saberem nada de nada, lá no céu não se casa. E é até uma mensagem de Deus aqui para nós, né? Então, quem quer casar, aproveita aqui na terra, porque lá no céu não tem chance não. Tem jeito não. E para aqueles que estão casados, estão dando glória a Deus. Aleluia. Jesus é bom, vem glória, Maranata. Vem, Senhor Jesus. Então Jesus, ele fala o seguinte: no céu não casa. E no céu não casa, mas também tem outro elemento: não tem festa de casamento lá. Não vai ter lá um pai lá espiritual dizendo o seguinte: vou dar minha filha para casamento aqui. E é isso que Jesus fala: olha, pois na ressurreição não se casa nem se dão em casamento, mas serão como os anjos. A mesma resposta, essa é a primeira resposta que ele dá, e ele usa uma verdade que eles não sabiam. Aqui é uma verdade que eles não sabiam. A Bíblia em nenhum outro momento fala sobre isso. E ele traz uma revelação sobre os anjos, que os anjos também eles não procriam. E eles estão dizendo o seguinte: eles não têm vida a dois e também não têm procriação. Lá no céu serão como os anjos. Algumas pessoas falam, então, é assexuado. Não sei, irmão, só está dizendo aqui que no caso não se dá em casamento, né? Se tem anjo menina, anjo boy, não sei, né? Parece que não. Se casa não se dá em casamento. E a segunda resposta que Jesus dá para o elemento surpresa, né, para trazer uma revelação para eles, é o que está aqui no versículo 32. E ele fala o seguinte: vocês não têm lido, não? Vocês não têm lido a palavra, não? Estão tão otários assim? O que ele fala aí? O próprio Deus, quando se manifestou para Moisés, ele disse: eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, eu sou Deus de Jacó. Quem usou essa terminologia não foi o homem, foi Deus. Deus que se intitulou: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando Deus fala isso com Moisés, Abraão, Isaac e Jacó já tinham morrido faz tempo. E aí traz outra revelação que Jesus traz aqui para o povo, dizendo o seguinte: Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Ou seja, esses homens, Abraão, Isaac e Jacó, eles estão vivos. Vivos aonde? Na terra? Não, no céu. Então há ressurreição. Porque o que é ressurreição? A ressurreição, na verdade, ela pode ser aplicada de duas formas: voltar à vida, ou seja, você está aqui, morreu, pum, passa um bocadinho, Deus ressuscita, ele voltou à vida, ele morreu e voltou à vida. Esse é o primeiro elemento da ressurreição. E o segundo elemento da ressurreição é: você continua a viver mesmo que o seu corpo morre. Ou seja, você continua vivo com Deus, ressurreto com Ele para a glória. Então, isso não entrava na cabeça do saduceu, ele não acreditava nisso. E Jesus, ele traz essa verdade. Agora, por que essa verdade ela é tão importante, irmãos? Deixa eu lhe dizer algo. Existem verdades que mudam o rumo da nossa vida. Amém? Amém. Existem respostas que mudam o rumo da nossa vida. Por exemplo, se eu perguntar, você está com sede? Você falar sim ou não, isso não vai mudar nada. Vai mudar o seu momento. Eu posso, mesmo você dizendo que está com sede, não trazer um copo d'água. Amém? Amém. Mas existem perguntas e respostas que, dependendo das respostas, muda a história de uma vida, e muda uma nação, e muda um povo, e muda uma cultura, e muda tudo. E você saber responder se há ou não há ressurreição, muda tudo.
Porque se não houver ressurreição, acontecerá uma série de elementos que invalida o fato de estarmos aqui hoje. Sabia disso? Se os saduceus tivessem a razão, dizendo que não existe ressurreição, que a vida é só até ali, tudo que nós estamos fazendo ao longo de anos, a nível de igreja, não tem valor. Abra sua Bíblia comigo em nome de Jesus. 1 de Coríntios, capítulo 15. Os irmãos estão aqui? Amém. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 13. Olha o que a revelação a seguir, complementar, vai basear a nossa vida. Mas se não há, o quê? Se não existe, se não tem ressurreição de mortos, existe também algo, o quê? Cristo não foi ressuscitado. Verso 14. E se Cristo não foi ressuscitado, logo é o quê? Vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Porque se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã de novo a vossa, e ainda estáis nos vossos. E depois, verso, logo também os que dormiram em Cristo, ou seja, os crentes que morreram, estão o que, irmãos? Estão o que? Perdidos. Próximo. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima, ou mais infelizes. Mas na realidade, ó glória, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Parei. Vamos trazer os elementos da resposta que Jesus trouxe e mudando o conceito dos saduceus, se é que mudou. Primeiro, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação. Essa palavra vã significa vazio, significa destituído, significa mãos vazias. Então, se não há ressurreição, a nossa pregação, o que eu estou fazendo aqui, é pior que um palhaço. Não é verdade? Porque o palhaço pelo menos faz o povo rir. E é isso que o texto está dizendo. Se não há ressurreição, se não há vida após a morte, se não há continuação de vida, toda pregação, todo anúncio é vazio, inútil, vão, não tem valor. Segundo, se não há ressurreição, se Cristo não ressuscitou, vazio, vão, inútil é a sua fé. Tudo que você acredita não tem valor, não tem nada. Terceiro, todos os apóstolos, pregadores, pastores, ensinadores da palavra são falsos testemunhas, ou seja, está falando falsamente daquilo que julga ser verdade. Quarto, quinto, versículo de número 15, põe aí. É esse? E assim, não. É esse ou 15? Então é o 16. Perdão. Fugiu, irmão. Eu vou falar e você acha aí no texto. Quinto, se não há ressurreição, todos nós ainda estamos debaixo do nosso pecado. Não tem perdão, não tem cura, não tem restauração, não tem graça, não tem vida. Sexto, todos os que morreram em Cristo estão perdidos. Aquela pessoa que ralou a vida inteira para ser santa aqui na terra, coitado dele, ele está perdido. E o versículo 19,
Todos nós somos os mais infelizes de todos os homens. Só por causa de uma resposta. Se você não crê na ressurreição, todos esses elementos se tornam reais em cima da sua própria vida. Você consegue entender? A ressurreição, ela existe. Mas se você não crê na ressurreição, a pregação para você não tem valor. A fé, ela é vazia. Tudo que se prega é falso. Todos nós, inclusive você, está em pecado. Todos os que morreram estão perdidos. E esse bando de crente é um povo mais triste sobre a terra. Só que vamos lá na boa notícia. Cristo, você pode dizer com voz cheia de trovão, Cristo ressuscitou. Jesus, ele ressuscitou. E não só, mas ele trouxe para nós o privilégio de ressuscitar também juntamente com ele. E aí a gente vai agora inverter tudo que nós dizemos aqui negativo como forma positiva. E aí você vai entender o que é não errar no conhecimento do poder de Deus. Olha, se não há ressurreição, é vã a pregação. O contrário é que se há ressurreição, a pregação ela não é vazia, mas ela é cheia. Segundo, se há ressurreição, como há ressurreição, a nossa vida é plena de certeza, que é fé. Eu tenho convicção e eu sei para onde eu estou indo. Terceiro, todos os testemunhos que se dão a respeito de Cristo nesse altar e fora dele, que diz da palavra, são verdade. São verdadeiros. Quarto, todos nós em Cristo, através da confissão e do crer do seu sacrifício remidor, nós somos glória a Deus, somos perdoados. Quinto, os que morreram em Cristo e somente em Cristo estão salvos. E Deus continua sendo o Deus da vida deles. E por último, versículo de número 19. Se não há ressurreição, os homens, todos os homens, são dignos de lástima. Mas como há ressurreição, nós somos o povo mais feliz da terra. Você pode dizer isso? Você tem coragem de dizer que você é o mais feliz da terra? Pastor, eu não sinto que eu sou o mais feliz da terra, mas deveria. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz que há ressurreição. E se há ressurreição, a Bíblia diz que nós somos o povo mais feliz da terra. Existe outro povo? Não existe outro povo. Em nome de Jesus, eu queria que trouxesse aqui à mesa para nós colocarmos as nossas fotografias. Aqueles irmãos que querem fazer e continuar esse ato de fé. Queridos, nós erramos por não conhecer as Escrituras. Nós erramos por não conhecer o poder de Deus. Você que está vindo aqui hoje pela primeira vez, está sendo colocado aqui na frente do Êxodo 25. É só uma atitude de fé. Queria que você saísse do seu lugar, colocasse ali os seus pertences, a qual você quer oração, intercessão. Queria pedir que a igreja ficasse de pé nesse momento. Queria chamar o ministério de louvor e nós vamos orar.